Nós estamos novamente com Hebreus, já vimos algumas sessões nos capítulos 1, 2 e também no capítulo 3, e hoje vamos dar continuidade a partir do verso 7 do capítulo 3. Antes de prosseguir, eu gostava que nós, não sei se dá para ver, gostava de apresentar aqui um gráfico da epístola toda aos Hebreus. É neste esquema nós podemos fazer uma divisão, melhor dos assuntos, ver qual é o conteúdo de cada capítulo e vermos aquilo que já tratamos e o que ainda vamos tratar. Nós já vimos a supremacia de Cristo e já vimos que Jesus é superior aos anjos. Aliás, dividimos em duas partes. Ele é superior aos anjos como Filho de Deus e também continua a ser superior aos anjos na qualidade de Filho do Homem, porque ele, pela sua humanidade, aprendeu a ser um sumo sacerdote compassivo e competente. Portanto, já vimos também no início do capítulo 3 que Jesus é superior a Moisés e agora estamos aqui. O superior descanso, isto é, o descanso que o Senhor Jesus confere, que Ele dá, que Ele oferece, é superior ao descanso que os israelitas tinham como promessa na terra de Canaã. Então, é esta parte que nós vamos hoje analisar. Então, avançando, superioridade do descanso de Cristo. E vamos ler a passagem. A passagem vai desde o versículo 3, capítulo 3, versículo 7, até ao capítulo 4, versículo 13. Pelo que, isto é, na sequência daquilo que estávamos a ver antes, de que Cristo é superior, eu estou a ler o capítulo todo, vamos lê-lo todo. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Portanto, então, o escritor está a apresentar-nos uma sequência. Tudo isto, já o capítulo começa com pelo que, isto é, tendo em conta quem o Senhor Jesus é, não é? Aquele que foi tentado em todas as coisas, sem pecado, e portanto Ele pode socorrer-nos, etc. Ele é maior, Ele é melhor do que tudo aquilo que nós possamos imaginar ou que nos possam querer oferecer. E agora, mostrando que Ele é superior a Moisés, uma figura central do judaísmo, alguém com muito prestígio, um homem de grande reputação, não apenas em Israel, mas fora. Moisés ainda hoje é conhecido por todas, creio que por todos os povos, em todas as nações.
não é só em Israel. Claro que para Israel ele tem um lugar muito especial, não é? E então é aqui que agora o escritor começa a apresentar esta segunda parte do descanso. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e descrente para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação. Porque havendo-a alguns ouvido, a voz, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, isto é, o Evangelho, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim, do 7º dia, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, designa novamente um certo dia, hoje, dizendo por David, muito tempo depois, como está escrito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até à divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.
e não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, até aqui a leitura da palavra de Deus para nossa meditação. À guisa de introdução, eu gostava de dizer que uma demonstração de qualquer realidade é apenas uma experiência limitada e incompleta. Isto é, uma amostra dessa realidade. Muitas experiências no Antigo Testamento eram apenas sombras. Eram figuras de realidades mais profundas, realidades espirituais, reservadas para nós, reservadas para a Igreja, e que prosseguem por toda a eternidade. O tema de hoje não é exceção. O repouso na terra prometida aos israelitas era apenas uma sombra do descanso, do repouso que o crente encontra no Senhor Jesus Cristo. E o nosso propósito nesta manhã é aprender com os erros dos outros. Aprender com os erros que os israelitas cometeram lá no deserto e não seguir o seu mau exemplo de desobediência e de incredulidade, motivo pelo qual não entraram na terra prometida. E também reconhecer que Deus, na sua infinita graça, tem reservado para o seu povo um descanso sabático, isto é, um descanso que é à semelhança do seu próprio descanso. Descansou das suas obras. E nós teremos, digamos que como galardão, como recompensa, um repouso, um descanso, que é eterno e incomparavelmente melhor do que aquele que estava proposto aos israelitas. Eu sinto-me feliz porque, mais do que o Joel, porque se ele teve como introdução na sexta-feira, aliás no domingo anterior, a pregação do Daniel, eu agora tenho as duas, não é? Tenho a pregação do Daniel do domingo passado e a pregação também muito próxima disto que aqui temos hoje, desta passagem do próprio Joel. Então, sinto-me privilegiado por isso. Qual é o contexto? Eu já de alguma forma fui falando sobre ele, porque eu antecipo-me sempre às coisas. E nós vimos já noutras sessões que o objetivo da carta aos Hebreus é mostrar que Cristo é melhor que tudo o que o judaísmo pode oferecer. Melhor que tudo. Deus antes falou através de profetas, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, aos antigos israelitas, pelos profetas. Mas, por fim, de uma forma definitiva, falou-nos pelo Filho. Isto é uma revelação final. E nós vimos na altura que é preciso muito cuidado para que ninguém nos venha com revelações, com visões, com coisas que vêm da sua própria cabeça apenas, e nem quero ir mais longe, digo apenas da sua cabeça, porque aquilo que Deus tinha para nos dizer está na Bíblia e foi-nos dito pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Hoje, irmãos, não há mais revelação, porque senão entraríamos numa espiral de confusão, onde ninguém se entenderia, porque cada um quereria sempre apresentar-nos alguma coisa nova, como vindo da parte de Deus. Portanto, a palavra de Deus está completa. Está aqui a palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada. Ela está completa. Portanto, nestes últimos dias falou-nos pelo Filho. Ele criou tudo e sustenta tudo. Isto é, o universo, pela força do seu poder. Ele, depois de completar a purificação dos nossos pecados, sentou-se à direita do Pai na glória. Portanto, é um Salvador que fez uma obra completa e agora dá-se ao luxo de descansar. Porquê? Porque em relação à nossa salvação não há mais nada para fazer. Ele fez tudo. Uma obra completa. Uma obra perfeita. Não temos que lhe acrescentar nada.
qualquer coisa que se pretenda acrescentar adultera, estraga, inutiliza, anula o sacrifício de Cristo. E quem anula o sacrifício de Cristo não pode beneficiar dele. Então, ele é superior aos anjos, como nós vimos também. Tanto como filho, tanto como filho de Deus, como filho do homem. Portanto, ele tem características, ele tem atributos que são de Deus e, portanto, é superior aos anjos. Mas ele também é achado na forma de homem e, sendo obediente até à morte e morte de cruz, no entanto, foi exaltado soberanamente. E hoje está à direita do Pai. E ele mesmo como homem é superior aos anjos porque eles não têm a competência para serem nossos salvadores, para serem o nosso sumo sacerdote como o Filho é. Também é superior a Moisés. Ambos foram fiéis. Moisés como servo, mas Cristo como filho e dono da casa é superior. Então o argumento é o seguinte, o que o escritor está aqui a apresentar a partir deste ponto em que Jesus foi apresentado como superior a tudo, ele tem a supremacia. Então, o argumento é este. Se aqueles que desobedeceram às palavras de Moisés não chegaram a gozar o descanso na terra de Canaã, quanto maior castigo terão os que desprezarem a palavra de Cristo, desprezarem as palavras que ele disse. Não é? Quem desprezar, então, vai ser culpado de um maior pecado, porque desprezou a palavra definitiva de Deus, desprezou a própria palavra de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Logos, não é? Logos quer dizer a palavra. Então, ele é a palavra de Deus, o verbo que se fez carne. Então, eu gostava de apresentar o esboço desta meditação, cujo título é Superioridade do Descanso de Cristo. E temos, em primeiro lugar, o perigo da incredulidade, em que os israelitas são apresentados como exemplo. Depois temos o que se espera de nós. Depois temos o castigo. Paulo, o escritor da carta, que pode ser Paulo ou não, pode ser outro, volta aos israelitas para mostrar, através de um conjunto de perguntas, aprofundar este assunto e mostrar o castigo da incredulidade. Depois apresenta, em quarto lugar, o descanso em Cristo. Em quinto, o facto de restar ainda um descanso para o povo de Deus. E a exortação final, que é a exortação de que devemos estar atentos, não devemos enganar-nos a nós mesmos, porque Deus vê tudo. Ele sabe tudo. A sua palavra, a palavra que é o Logos, é apto para discernir, não é? Para ver, para indagar, para ir até ao âmago das coisas. E aqui a expressão, a palavra de Deus, que é viva e eficaz, viva e energética, tem energia. Esta palavra tanto pode ser, e é a palavra escrita, que é apta para discernir, mas também o próprio Logos, o Filho de Deus. Portanto, podemos entender nos dois sentidos esta palavra. Vamos então avançar e temos em primeiro lugar o perigo da incredulidade que nós vimos a partir do versículo 7, e o escritor aqui não está a fazer mais do que citar o Salmo 95, que aliás nós já ouvimos ler no início e que foi uma grande ajuda, porque agora já nos facilita e não precisamos de ir lá voltar a ler, embora aquele salmo seja realmente muito bom
se pudéssemos voltar a lê-lo, porque ele fala do verdadeiro descanso na presença de Deus. O descanso na presença de Deus em que somos convidados a adorá-lo, a louvá-lo, a bendizê-lo, a estar na sua presença. E depois ele mostra que, infelizmente, nem todos puderam entrar neste descanso para o louvar, para estar nesta situação, naquele ambiente que é um autêntico ambiente sabático, em que descansamos e ao mesmo tempo louvamos a Deus. Mas vamos passar a analisar ponto por ponto. Então, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provação, no dia da tentação do deserto. O que ouvimos até aqui, aquilo que os hebreus leram nesta carta e ouviram ler nesta carta até aqui, é chamada à colação para introduzir este novo aspecto. Ouvimos a palavra de Deus até aqui, já fomos exortados para seguirmos o Senhor, para lhe obedecermos. Então, não devemos endurecer o nosso coração. Quando se ouve com o ouvido pesado, com um ouvido que não quer ouvir, o que vai acontecer é que nós habituamos-nos a ouvir e a não obedecer. Ouvimos, a primeira vez, nós pensamos, eu devia obedecer. Se não obedeço, na segunda vez, já não sinto tanto aquele apelo a obedecer. Da terceira vez, pior ainda. Da quarta vez, pior. O meu coração, o que é que vai acontecendo? O que é que vai acontecendo com ele? Ele vai ficando cada vez mais duro. Ele endurece. Estão a ver o que aconteceu com Faraó no Egito. É um processo. É um processo de endurecimento. Isto é exatamente como o barro, um objeto, um utensílio de barro, quando se põe no forno. No momento em que se põe lá, ele está ainda maleável. E passado um minuto, se calhar ainda podíamos, de alguma forma, amassar aquele barro. Mas depois, à medida que o tempo passa, ele vai endurecendo até ficar completamente duro. E depois não é possível mais modelar aquele barro. O que vai acontecer é que é preciso partir aquele barro. Partir. É a única hipótese. Reduzi-lo a pó. Só assim. Então, é isto que acontece com o coração. Se ouvir a voz, e neste caso é a voz do Espírito Santo, e o Espírito Santo fala através da palavra. Ele nos guiará em toda a palavra, como o Senhor Jesus disse. Então, se nós tivermos o ouvido pesado, o nosso coração vai ficar endurecido. E se vai ficar endurecido, quer dizer isto também, que nós temos ou ficamos com uma consciência cauterizada. Consciência cauterizada. Não é? Ela já não reage. Ela já não atua. Ela já não nos mostra se é bom, se é mau. É uma consciência que está ali como que tendo derramado sobre ela um produto químico e ela adulterou-se. Ficou como o sal insípido. Estão a ver? Adulterou-se. Ficou cauterizada. É uma consciência que não serve para nada. Não nos acusa. Uma consciência que não nos acusa. Quando nós praticamos o mal, quando nós fazemos algo de errado, essa consciência é uma consciência cauterizada. Por causa do endurecimento. O endurecimento é muito perigoso. Então não endureçais os vossos corações como na provação. Isto é como aconteceu. Como o exemplo dado pelos israelitas lá atrás na tentação do deserto. Onde vossos pais, uma vez que ele está a dirigir aos hebreus, os vossos pais me tentaram. Tentaram a Deus. Eles tentaram Deus, puseram Deus à prova e viram coisas.
tentaram Deus, provaram Deus, viram por 40 anos maravilhas. Deus a fazer coisas maravilhosas a seu favor que eles não mereciam, como nós não merecemos as bênçãos de Deus. E Deus fez obras. Olhem o maná. O maná não é aquilo que certos agnósticos dizem para aí, que aquilo há à venda lá nos mercados, naquelas feiras do Médio Oriente. Não há nada, não há coisíssima nenhuma. Pode haver um produto qualquer, um fruto de uma tamareira ou de uma coisa qualquer, ou de uma tamargueira, qualquer coisa que eles acham que era o maná. Mas um maná, o verdadeiro maná, que Deus lhes dava, não vinha das árvores, caía do céu. Caía do céu. E eles viram isso. Eles comeram carne, quando não era suposto haver carne naquelas paragens, porque era deserto. Eles viram as obras de Deus por 40 anos. Não é brincadeira. É muito tempo, 40 anos. Muito tempo. Eles viram isso. No entanto, continuaram incrédulos. Continuaram a não dar crédito. A não dar crédito. E, portanto, nós não devemos seguir o seu mau exemplo. Não devemos seguir o seu mau exemplo. Eles abusaram da longanimidade de Deus. E nós corremos o risco, se endurecermos o nosso coração, corremos o risco de também abusar da longanimidade de Deus. Corremos esse risco. Até que ponto é que nós estamos sensíveis à voz do Espírito Santo? Até que ponto? Eu vou fazendo as aplicações à medida que vamos andando, porque eu já sei que vai ser difícil nós depois termos tempo no fim para voltar atrás. Então, meus amados irmãos, olhemos por nós mesmos. Temamos, como diz depois mais à frente no início do capítulo 4, devemos temer, isto é, devemos viver com temor e tremor. Muitas vezes não temos esse temor. Muitas vezes nós facilitamos. Muitas vezes achamos que o pecado é uma coisa banal, que é fácil dominá-lo, que é fácil contornar as coisas, mas não é fácil. E à medida que nos endurecemos, vai ser mais difícil, porque estamos cada vez mais insensíveis. E aquilo que nos parecia grave já não parece tão grave. E à medida que o tempo passa, a certo ponto, até já é bom. Deixa de ser grave, deixa de ser pouco grave, passa a ser nada grave e depois, só precisa, até passa a ser bom. É por isso que somos avisados. É por isso que não devemos seguir os maus exemplos. Então, há este perigo. Há o perigo da incredulidade e que leva a muita coisa, ao que já vimos, mas também a ser alvo da indignação e da reprovação de Deus, como diz o versículo 10. Por isso me indignei contra esta geração e disse, portanto, Deus agora faz um julgamento de valor. Deus aprecia as suas obras, aprecia as suas más obras e diz, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Não conheceram os meus caminhos. Portanto, Deus está realmente a reprovar a sua conduta. Que nós não queiramos, ou não queiramos chegar a esta situação de sermos reprovados e da ira, da indignação de Deus estar sobre nós. Portanto, a sua ira continua sobre os filhos da desobediência. Nós já não somos filhos da desobediência, se é que verdadeiramente nascemos de novo e somos filhos de Deus. Nesse caso, nós somos novas criaturas em Cristo. Mas se não nascemos de novo, nós ainda estamos debaixo da ira de Deus. Portanto, receber a ira de Deus e não a bênção foi o que aconteceu a estes israelitas. Eles morreram no deserto. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Os seus cadáveres ficaram lá no deserto. E os que entraram
na terra da promessa foram apenas aqueles que foram contados naquele censo, naquele recenseamento da população, feito já depois da sedição de Coré, Datã e Abirã. Já depois disso, já depois da terra os ter engolido, por causa deles se revoltarem contra a liderança de Moisés e de Arão. Nós não vamos ler essas passagens lá atrás em Números, porque isso então tomar-nos-ia muito tempo e não conseguiríamos acabar. Mas eles ficaram ali no deserto, aqueles, e só entrou a geração dos que foram contados de 20 anos para cima, e que, portanto, já eram os que tinham saído crianças do Egito e os que tinham nascido, entretanto, pelo deserto fora. Aqueles que saíram do Egito apenas, com mais de 20 anos, só Josué e Caleb, os dois espias fiéis que não disseram mal da terra, não disseram mal da benção de Deus, é que entraram lá juntamente com a nova geração. Então, irmãos, avançando agora, o que se espera de nós? De nós não se espera uma conduta deste tipo. Então, devemos estar vigilantes. O versículo 12 aponta para isso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e descrente para se apartar do Deus vivo. Devemos estar vigilantes. Vede, irmãos. Vede, irmãos. Vigilância. E devemos ter um coração diferente daquele coração mau, um coração bom, embora o nosso coração seja por natureza mau, não é? Porque me chamas bom? Não há bom senão um, que é Deus. Mas entendamos este bom no contexto, não ser como aqueles que eram um mau exemplo. Devemos não ser incrédulos, mas crentes. Aliás, como Jesus disse a Tomé, e não sejas incrédulo, mas crente. É isto que nós devemos ser, não seguir os maus exemplos. E mais, continuando, ainda aqui no verso 12, não haja em nós um coração mau e descrente para nos apartarmos do Deus vivo, mas antes, pelo contrário, nós devemos chegar-nos cada vez mais, devemos ser chegados ao nosso Deus. Mais, versículo 13. Antes, exortai-vos uns aos outros. O que se espera também é que nós sejamos uma ajuda uns para os outros. Como? Dizendo que está tudo bem? Não. Dizendo que às vezes não está tudo bem. E por isso, exortando-nos uns aos outros. Eu tenho o dever de exortar os meus irmãos. E os meus irmãos têm o dever de me exortarem a mim. Por isso é que é uns aos outros. Os anciãos devem exortar os outros membros da igreja. Devem. Não se pode dizer que não devem mesmo. Mas também os outros membros devem exortar uns aos outros e aos anciãos, se for preciso. Pois é. Não são só os pregadores que falam aqui em cima que devem exortar os outros. Aliás, a exortação, em primeiro lugar, quando estão aqui a falar, é para si próprios. Deve ser. Mas é uma exortação mútua. Exortação mútua. Para quê? Para evitar a queda. Para evitar a queda, é o que diz o versículo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias. Olha, não é só o domingo. Olha, não é só a terça na reunião de oração. Nem só a sexta na reunião de estudo bíblico. É todos os dias. É todos os dias. Todos os dias. Se calhar os nossos canais nas redes sociais, no WhatsApp, etc., se calhar temos que começar a usá-los mais do que coisas bonitas, flores e assim, mais do que isso também é preciso, também é bom dizermos bom dia, é bom darmos os bons dias aos nossos irmãos e desejar-lhe o melhor, mas ao mesmo tempo também exortarmos uns aos outros. Se calhar precisamos de o fazer também lá, porque é todos os dias e nós não temos todos os dias reunião.
É verdade. Para quê? Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Cá está o perigo do endurecimento. Também pode acontecer em nós. Olha, também pode acontecer em nós. Então, nós temos que evitar isso. E é através de uma constante vigilância e de uma exortação constante. Portanto, a vigilância sobre mim próprio e também a vigilância de uns para com os outros. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firme o princípio da nossa confiança até ao fim. Como participantes de Cristo, devemos reter firme este princípio. Isto não quer dizer que o facto de ser até ao fim, pode-se perder. Creio que isso que era uma discussão dos anos 70, que já deve estar mais do que enterrada, não é? Porque, afinal, não podemos andar aqui com meias tintas, nem a tentar justificar a salvação de alguém que quer permanecer no pecado. Porque estas discussões académicas de há muitos anos eram apenas para dizer, ele está salvo, pode fazer o que lhe apetecer, que ele já não se perde mais. Ele nunca esteve, foi salvo. É assim que devemos raciocinar. Por isso não temos que arranjar interpretações difíceis para aquele que perseverar até ao fim. Não temos. Não precisamos desse tipo de interpretação. Não quer dizer que o indivíduo esteja a perder e a salvar. Não é como alguns dizem, que se pode perder e salvar, porque isso é salvação pelas obras. Embora não seja pelas obras que a Igreja Católica apresenta, é pelas obras, pela perseverança. E a perseverança é uma coisa que eu faço. Se eu perseverar. E se não fizer, então já me perco e não sei o quê. Eu não sei perder. De maneira que nós, quando falamos com uma pessoa dessas, não sabemos se ela naquele momento está perdida ou se está salva. Não. O salvo é salvo por Deus. E o fruto vê-se. O resultado dessa salvação, se está ou não está salvo, vê-se até ao fim. Até ao fim. Se ele se desviar, era crente. Era crente. Ele saiu do Egito, mas ficou no deserto. Pode ter saído do Egito. A casa pode ter sido limpa. Não é? Olhem aquela parábola que Jesus contou, da casa que foi limpa, daquele homem que tinha um espírito imundo, não é? E que depois a casa foi limpa. Foi limpa, mas ficou vazia. Porquê? Ficou vazia porque ele não recebeu o Espírito Santo no seu coração. E porque não recebeu o Espírito Santo no seu coração, a casa ficou vazia. Então aquele demónio disse, é que a minha antiga casa está vazia. Não está lá ninguém a morar. Eu vou voltar para a minha casa. Ela agora até está limpa. Vou voltar para a minha casa. E vai e leva consigo 7 demónios piores do que ele. Estão a ver? Portanto, o convencimento não salva ninguém. Não é eu estar convencido. Eu tenho que ter verdadeiramente nascido de novo. E aqueles que nasceram de novo, então lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. As suas vestiduras no sangue do Cordeiro. É isto que a palavra de Deus nos ensina. Então nós temos que reter até ao fim. Porque se não retivermos até ao fim, é mau sinal. É sinal de que nós estávamos enganados e andávamos a enganar os outros. Estávamos enganados e andávamos a enganar os outros. Versículo 15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos... Outra vez, há o perigo do endurecimento e o Espírito Santo continua a falar. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provação. Cá está. A exortação, meus amados irmãos, de uns para com os outros é necessária, porque a palavra de Deus também continua a exortar-nos. É o Espírito Santo que nos exorta fazendo uso dela constantemente. Portanto, digamos que temos aqui um refrão que se repete. Hoje, se ouvirdes a sua voz,
Não endureçais o vosso coração. Não endureçais o vosso coração. Isso foi dito no Salmo 95 por David e agora é dito constantemente pelo Espírito Santo. Não endureçamos os nossos corações, meus amados irmãos. Vamos passar à outra secção. Mais uma secção. Temos que avançar. Vamos para a terceira parte, que é o castigo da incredulidade. E este castigo não foi para todos, não foi para todo o povo de Israel. Não. Deus não destruiu ali o seu povo. Deus poupou aqueles que eram inocentes, neste caso, aquelas crianças que tinham saído do Egito, os que tinham menos de 20 anos, aqueles que não eram responsáveis por estes pecados, de pôr Deus à prova, de lhe desobedecer, de o tentarem, etc. Não. E também as testemunhas fiéis. As testemunhas fiéis, Josué e Caleb, não é? Não todos. Quem foram? Versículo 16. Porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Deus castiga o prevaricador. Deus não castiga o filho por causa do pai. E Deus não castiga o pai por causa do filho. A alma que pecar, essa morrerá. Não é o que está em Ezequiel? A alma que pecar, essa morrerá. Deus é justo. Deus é galardoador dos que o buscam. Deus conhece-nos. Deus conhece os corações. E então, para os que ouviram, mas o provocaram-no. E, portanto, esses foram castigados. Esses sim foram castigados. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Sim, eles pecaram, desobedecendo a Deus, tentando, etc. Fazendo outras coisas, não é? Ao longo do tempo, eles fizeram muitas coisas. Puseram em causa a liderança. Eles corromperam-se com os outros povos, com os midianitas. Não é? Eles fizeram muitas coisas no deserto que desagradaram a Deus. E, portanto, os que pecaram, esses caíram no deserto, os seus corpos ficaram lá. Foi com esses, não foi com os outros. Versículo 18. E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes. Aqueles que não obedeceram à palavra de Deus, não obedeceram àquilo que lhes foi dito por Moisés, que vinha da parte de Deus. Foi esses. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é preciso, não é, que aquele que crê, que o homem crê que ele existe, que Deus existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, a salvação está aqui, apresentada como pela fé. Estão a ver? A salvação foi sempre pela fé. A salvação foi sempre pela fé. Como é que eles manifestavam fé? Obedecendo à palavra de Deus. Obedecendo aos seus mandamentos. Nunca a lei os salvou. A lei mostrava o que eles deviam fazer. E mostrava, quando eles não faziam, que estavam errados. Mas está aqui. Eles não entraram por causa de incredulidade. Ninguém entra no reino de Deus sem fé. Não é só porque sem fé é impossível agradar a Deus. É por todo o resto, não é? É por todo o resto. Se formos para João 3 e começarmos a ler o que Jesus disse a Nicodemos, não há hipótese. Quem crê não está condenado. Não é condenado. Quem crê não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
foi para os incrédulos. Avançando. O descanso em Cristo. O descanso em Cristo. Existe o descanso, o repouso que Ele dá. Mas é preciso nós obedecermos à palavra. É preciso nós obedecermos àquilo que Ele disse. Vinde a mim, todos estáis cansados. Senão acontece como aquilo que vimos na sexta-feira passada. Nós ficamos em terra, não é? Não apanhamos o barco ou não apanhamos o comboio. Ficamos na plataforma. Ficamos na plataforma para passar o comboio. Pois é. Temamos, pois, depois disto que foi dito, do castigo do pecado, nos israelitas e deste exemplo deles, temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Cuidado que ninguém deve ficar para trás. Ninguém deve. O repouso de Deus é algo maravilhoso, que não deve ser negligenciado, que não deve ser esquecido. Devemos lembrar-nos de que realmente estar na sua presença, o salmista, que não tinha a mesma revelação que nós temos hoje, dizia que estar nos teus átrios é melhor do que estar noutros lugares mil vezes, não é? 1000 vezes, ou podíamos pôr 1000 anos, do que noutro lugar 1000. Pois, é preferível estar realmente com o Senhor no seu descanso. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Lá está a fé como absolutamente necessária, primeiramente do judeu e também do grego. O Evangelho, as boas novas, foram-lhes anunciadas. A eles também. Não da mesma maneira que a nós, com as mesmas palavras. Mas a provisão, o amor, a salvação de Deus estava ali a ser apresentada. Não foi? Salvá-los do Egito, do ponto de vista físico e social, também faz parte da salvação. Mas a salvação, em termos eternos, também é oferecida por Deus, e Deus oferece tudo no conjunto. Neste caso, ofereci-lhes tudo no conjunto, fossem eles obedientes, tivessem fé no verdadeiro Deus. Então, também lhes foram pregadas as boas novas. Foram pregadas a nós como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Eles não aproveitaram nada em ouvir a palavra, já viram? E hoje não haverá pessoas que não aproveitam nada em ouvir a palavra? Não aproveita nada ouvir a palavra. Ouvir o Evangelho. Se quê? Se esta pregação da palavra não estiver misturada com a fé naqueles que a ouviram, naqueles que a ouvem. Tem que haver fé. Agora íamos para Romanos 10, mas não vamos, não é? O que é que lá diz? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como invocarão aquele que não conheceram, aquele que não ouviram? Como crerão se não houver quem pregue? Tem que crer, não é? Aquele que invocar o nome do Senhor é porque crê que o Senhor o pode salvar, que lhe pode valer. Então o Evangelho só aproveita havendo fé. Só aproveita havendo fé. Porque nós, os que temos crido, estamos ou entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Deus já fez tudo desde o início. Tudo está desde o início. Isto não foi uma decisão de Deus. Assim, já que fizeram mal, agora não os vou deixar entrar no meu repouso. Porque nós já estamos. Nós os que queremos, já estamos lá no repouso. Olhem, agora íamos para Efésios.
lugares celestiais em Cristo, não é? Nós já estamos sentados nos lugares celestiais em Cristo. E depois ainda há aquelas almas que admitem que o crente não tem segurança, não está garantido, nada está garantido. O crente tem tudo garantido. Nós já estamos sentados nos lugares celestiais em Cristo. Deus já providenciou isto na eternidade passada. Ele já descansou lá, no início, na fundação do mundo. E descansava antes de começar a criar, não é? Pois, então, como diz o versículo, as suas obras já estavam acabadas desde o início. Ele já nos predestinou, usando as palavras que devem ser usadas, para isto mesmo. Nós os que queremos. Da nossa parte tem que haver uma resposta. É fé, como nós vimos na sexta-feira passada. Tem que haver uma resposta da nossa parte. Não podemos querer ser automaticamente ou obrigados por Deus. Não. Há uma resposta da nossa parte. Claro que a resposta da nossa parte é porque o Espírito de Deus nos constrange. É porque Ele realmente nos mostra. Porque é este Espírito, o Espírito Santo, que testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Não é mais ninguém. Nem nós próprios. Não é o nosso coração, porque isso é enganoso. Então os que creem já entraram no repouso de Cristo, no seu repouso, no seu descanso. E, continuando a ler, nós vemos, porque em certo lugar disse assim do sétimo dia, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. É um descanso, este descanso que Ele nos dá é um descanso parecido com o seu, é um descanso sabático. Depois de termos peregrinado, nós chegamos à pátria celestial para descansar. Vinde benditos do meu Pai, não é? Possuir, etc. A salvação, agora estamos a passar a palavra, que vos está, o descanso, não é? Que vos está proposta. A herança. Obrigado, irmã. Que na minha cabeça já não é o que era. Ainda há de chegar a ser pior, mas graças a Deus, porque por enquanto ainda não está mal de todo. Então a herança que vos está proposta, está lá guardada no céu, é isto. Mas nós já passamos da hora, temos que avançar mais. É um repouso, então, sabático. Isto voltou ao princípio, é? Não, lá falta lá, é o 5, não é? Falta lá 5, tem só um. Ele manteve, porque é o início do slide. Então, em quinto lugar, resta um descanso para o povo de Deus. Resta um descanso para o povo de Deus. Versículos 6. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa de desobediência, designa novamente um certo dia, hoje, dizendo por David, muito tempo depois até de Josué, não é? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Estás a ver? Então, resta ainda, porque alguns não entraram nesse repouso, Deus estabeleceu, designou um outro dia para dar oportunidade. E este dia é o hoje, é o agora, é o já, para que qualquer um entre, para que qualquer um se aproprie. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Quer isto dizer que eu não vou adiar. Não vou adiar a entrada neste repouso, neste descanso. O descanso que Deus,
oferece, que Deus oferece ali e que continua a oferecer agora. E continuando, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Isto é, o repouso terreno nunca foi o objetivo final de Deus para o seu povo. É o que isto quer dizer. Mesmo que eles fossem para uma terra que manava leite e mel, que é isso comparado com o reino de Deus? Não é? Nada. A terra era boa e é boa, mas não se compara com o reino de Deus. Não se compara com o reino de Deus. Portanto, Josué deu-lhes um descanso temporário e que não é... Portanto, o descanso que Cristo dá é superior àquele que Moisés lhes prometeu e àquele que Josué depois deu à nova geração. Muito superior. Portanto, resta então um repouso, este repouso que agora é anunciado. Porque aquele que entrou no seu repouso, aquele que passou a repousar, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Portanto, é para nunca mais voltar a trabalhar. É para nunca mais voltar a peregrinar. É para nunca mais voltar a ter lágrimas, a cultivar a terra no suor do seu rosto. É para nunca mais sofrer as contradições da própria vida, deste mundo, dos incrédulos, etc. É para uma vida completamente nova de descanso em Deus. Repousar nele. Repousar nele. E então, versículos 11, agora 11, que diz: procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então nós já temos aqui uma amostra do que será o nosso repouso eterno. Agora já repousamos em Cristo em relação a muita coisa. Já não devemos preocupar-nos com a nossa salvação. Se estamos salvos, não devemos já preocupar-nos com a nossa salvação. Já não devemos preocupar-nos com coisa alguma que Deus não possa solucionar. E Ele pode solucionar tudo. Devemos preocupar-nos só com a nossa perseverança. Devemos preocupar-nos com o nosso coração. Devemos preocupar-nos em não nos deixarmos ficar para trás. A não desistirmos de caminhar. A não deixarmos que o nosso coração endureça. Antes, pelo contrário, a irmos aos pés de Cristo para lhe confessarmos todo e qualquer pecado, para que assim o nosso coração não nos engane, não se endureça e nós sejamos como eles lá no deserto. Então, ninguém caia no exemplo da desobediência deles. Para terminar, então, ou quase para terminar, exortação. Temos uma exortação, mais uma exortação aqui, que são os versículos 12 e 13. E a exortação aponta para isto, para que ninguém se engane. Ninguém se engane. Nós não podemos esconder-nos de Deus. Ninguém pode esconder nada de Deus. Ele vê as nossas obras, Ele vê tudo. Ele sabe tudo. É isto que aqui está a ser dito. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito. E das juntas e medulas. Isto é, a palavra de Deus consegue dividir aquilo que nenhum cirurgião consegue dividir. Nenhum médico, ninguém consegue dividir, ninguém consegue chegar a este ponto de fazer divisão entre a alma e o espírito. Portanto, este tipo de divisão só a palavra de Deus faz. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Portanto, ela é penetrante, ela perscruta tudo, vê tudo.
E aqui podemos referir ao próprio Cristo, o Filho de Deus, que é a palavra de Deus, e a Bíblia também. A palavra de Deus é isto, tem estas características. Então não há pensamento, não há intenção do coração que não possa ser discernida. Deus sabe tudo, Deus vê tudo. Não há criatura, então diz o 13, para terminar, alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Não só ele sabe, não só ele vê, mas ele julga. É o único que pode julgar. E é o único que pode condenar. Só ele nos pode condenar. Portanto, não temamos aqueles que podem matar o nosso corpo, mas não podem tocar na nossa alma. Tem sido realmente uma maratona e, para terminar agora mesmo, a conclusão. O repouso prometido aos israelitas não lhes foi concedido por causa da sua incredulidade e eles ficaram lá no deserto. Morreram, os seus corpos foram sepultados lá no deserto. A geração seguinte, embora tenha entrado com Josué na terra prometida, também não gozou plenamente o descanso que Deus oferece. E, aliás, esse descanso é temporário, terreno e incompleto. Somos exortados a não sermos rebeldes nem incrédulos como eles foram. Então, mais uma vez, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como diz a palavra. Em Cristo, nós entramos no seu repouso, no seu descanso, já aqui, e pela eternidade gozaremos de bênçãos inimagináveis. O seu repouso é incomparável. Só ele pode dizer: vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a perseverarmos na sua palavra. Amém.